Leituras. Leituras de coisas escritas, leituras de imagens, leituras de sons, leituras de vida. Essas viagens para a vida de professor fazem a gente encontrar pessoas luminosas. E uma delas vai se apresentar para vocês agora. Oi, pessoal. Eu sou a professora Charlene Cristine São Jesus. Leciono aqui no Colégio Estadual Professor Carlos Valadares desde 2003. Então tem uma história muito, muito bonita aqui, que foi construída nessa terrinha, que me abraçou, que me acolheu, que me tem como filha. E assim, é um prazer estar nesse momento aqui com vocês. O prazer é nosso. A gente está com uma mesa cheia de livros, numa sala cheia de livros e revistas, com um mapa da África incrustado na sua indumentária, na sua roupa, com os livros tatuados no braço. Eu queria, Charlene, minha colega, que você falasse um pouquinho pra gente nessa sua vida de professora, nessa sua trajetória de professora, qual a importância do livro? A leitura tem tudo, né? A gente... E assim, quando você falou da tatuagem, eu falo com eles que meu corpo também... Eles têm que fazer a leitura do meu corpo, do meu ser, né? Talvez não fique claro quem eu seja, mas a partir dos meus acessórios, da minha tatuagem, das minhas tatuagens. Então, eu quero que eles façam essa leitura. Então, como professor, o tempo todo ensino. Então, o que é que esse pássaro voltado para trás do meu pescoço, ele representa? E esse mapa é da África, é da Bahia, é do Brasil. Então, sempre a gente está fazendo essas leituras, a gente está ensinando, porque a gente tem mania de dizer que escola pública os meninos não leem. Né? É uma geração que está muito acostumada com o celular, são as leituras rápidas, não sentem um prazer, não se deliciam com os livros. E aí a gente vem para mostrar que é possível, é real. Então estamos no ambiente, nessa sala de leitura, e nesse ambiente os meninos vêm para fazer suas leituras. A gente recebe doações. Então tem o pessoal que abraça, porque os livros que a gente tem são livros do Estado, mas a gente já recebeu doação, eu já fiz uma atividade na Fundação Pedro Calmon, e a gente recebeu doação, tem outros professores, colegas de professores daqui da escola que já doaram, outros professores também já fizeram isso. Para quê? Para mostrar para essa sociedade que os meus alunos, eles leem. E aí veio a ideia de montar um clube. Só que a ideia não partiu de mim. A gente vem da pandemia, né? E quando a gente chega aqui na escola, fazendo uma redescoberta. A escola, ela cresce, no sentido de deixa de ser fundamental e passa a ser ensino médio. E a gente está acostumado há muitos anos, o Carlos tem 57 anos, mas há muito tempo a gente era ensino fundamental, a gente nunca foi ensino médio. Então, quando a gente volta da pandemia e começa a ser ensino médio, são outros hormônios, outros pensamentos, outras ideologias, alunos de outros espaços que vêm para cá. E assim, eles têm que se sentir pertencentes à escola. Aí eu digo que para eles que a escola tem que ser um lugar que eles queiram voltar, que eles estejam enraizados aqui de tal maneira que eu tenha um prazer em estar aqui, né? E o clube começou assim, as meninas começavam a ler nos corredores e eu achava aquilo fantástico. Eu já gostava de ler e digo que as minhas leituras ficavam um pouco guardadas, mas na pandemia eu voltei a ler. E muito para mim encontrar quem é Charlene, né? Quem são os meus ancestrais, como eu sou formada e como é que eu posso levar isso para minha sala de aula. Então, junto com o clube, vem a vontade de um outro projeto, que é o Black Lives Matter. E com o clube, com essas alunas, elas começavam a ler na sala e discutir, nos corredores e discutir. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa com isso que eu tô vendo que tá acontecendo. E aí a gente começou, a ideia era de fazer um clube, o clube de leitura aqui no Carlos. E aí o que é que a gente fez? Eu falei, olha, pelo menos se eu tiver só as 4, só as 5, eu já tô feliz. E aí lancei a proposta. Eu tinha 40 alunos no primeiro ano. Alunos da manhã e da tarde que vinham para as reuniões. E assim, como eram 40, eu falei, meu Deus, que livro eu vou ter? Aí os livros que a gente tinha em quantidade aqui na escola, eu dividia. Então a gente não vai ler um livro de vez. Até porque, mesmo eu tendo alunos que liam bastante, vários livros, eu tinha aqueles alunos que estavam começando a despertar para a leitura. Então eu tinha que pensar em livros que fossem adequados para eles, pela questão da faixa etária, livros que eu tivesse na escola e que eles gostassem da leitura para não perder esses alunos, né? Cativar eles naquele espaço que a gente estava fazendo. E assim, não valia nota, não fiz nada valendo nota, fiz assim, vocês têm que querer.
Vocês têm que gostar de ler. Ou pelo menos ter a intenção, a vontade. E aí eu fui fazendo acordos, né? Aqui a gente participou da Feira Literária de Feira de Santana, Feira Internacional, a FLIFES. Consegui levar eles para Cachoeira, a Feira Literária de Cachoeira. Esse ano a gente foi para a Bienal, a gente conseguiu um vale-livro para eles. Então, assim, eles entraram na Bienal sem pagar nada e conseguiram ainda, porque tem essa questão da aquisição também, né? Hoje a gente tem políticas estaduais de permanência na escola. Mas eu tenho um aluno que gosta de ler que ele não compra, ele não tem livro, ele não possui o livro. E tinha um aluno que ele pegava, ele cheirava o livro, todo o livro que eu dava para ele. Então, assim, aquela emoção, sabe, de ter, de pertencer, de ser dele aquele material. E quando eles vão para as feiras e conseguem conversar com o escritor, e tirar foto, e dão reportagem, e falam sobre o gosto deles, eu acho isso, para mim, como pró, já me sinto realizada. E esse ano, o clube, o primeiro ano ficou livre. O segundo ano a gente fez, vamos discutir só textos escritos por mulheres. E a gente começa também valorizando a prata da casa. A gente tem Pró Maria José Macedo, que é uma cordelista de primeira, uma professora de excelência, uma mulher maravilhosa. E aí a gente convida a Pró Maria José para participar de uma roda de conversa. Então ela fala dela como mulher, como escritora, como professora, como mulher negra. E todos os livros do ano passado a gente leu só livros escritos por mulheres. E fazia discussões nos grupos, eles traziam, né, as anotações, as leituras dele e a gente discutia. Esse ano a gente conseguimos, através do edital Uma Cota Valdina, um recurso. Então a gente conseguiu fazer blusa, que a gente não tinha blusa. A gente tem um cordão do clube, a gente tem material. Então assim, somos escola pública, a gente faz o que a gente pode. Mas se a gente consegue um edital, um recurso, ajuda a gente. E assim, o primeiro livro que a gente leu foi o de Miss Davis. Sim. Que conta a história dela em quadrinhos, eles apresentaram. Aí todo momento de discussão que a gente tem no clube, os nossos encontros que a gente tem uma vez ao mês, eu faço dinâmicas também, para que eles se percebam, se reconheçam como pessoas negras, aqueles que são, né? E que a gente se identifique, porque não basta ser antirracista, né? A gente tem que lutar por essa causa. É fantástico isso, e em vários momentos da sua fala tem uma coisa que é bem interessante e que tem muito a ver com as narrativas sobre ser professor, que é como é que um professor, além de motivar, de estabelecer essa capacidade de construir a partir da capacidade de convencimento do professor, que foi um pouco o que você fez quando você disse assim, eu só quero quem quer. Aí, ao contrário do que pode parecer na leitura que eu faço, de que isso, então só pode quem quer, então muitos não vão querer. E você mostra justamente que muitas vezes nossa atividade de prospecção falha quando a gente acha que muita gente não vai querer. E você teve uma sala repleta de pessoas, de estudantes, de sujeitos, a fim de uma atividade que reiteradamente é dita como uma atividade que as pessoas não gostam, que é a leitura. Então é uma grande vitória, né? Como é que você vê, a partir dessa vitória, desse lugar, dessas pessoas, desses meninos, dessas meninas, adolescentes, na leitura de livros, que é uma mídia tida como tradicional e até certo ponto para muitas pessoas obsoleta, como é que você vê isso na ampliação de leitura de mundo deles para outras leituras, de outras linguagens, capacidade crítica? Esses 2 anos já deu para perceber isso? Não deu para perceber? Tem encaminhamentos? Eu sou suspeita a falar, né? Mas assim, eles me mostram... Mas ao mesmo tempo é a melhor pessoa para falar. Eles me mostram até... A gente cria situações, como você falou, né? Eu falo com eles que eu não crio muita expectativa, porque a gente nunca sabe como é que vai ser. Mas eu tenho os meus desejos, eu falo com ele. A gente não tinha biblioteca aqui na escola, a gente não tinha livros aqui na escola e eu só tinha um desejo. E qual era o meu desejo? Eu gostaria que ampliasse o repertório de leitores, dos leitores que eu tenho aqui. A gente tem um ensino médio, né, nesse novo ensino médio, nessas mudanças, e que a gente precisa resgatar. Só que eu não queria uma leitura forçada. E aí, ano passado, a gente até discutiu isso, o tema da redação do Enem era essas mulheres invisíveis. E aí a gente trouxe o ano passado para discutir textos escritos por mulheres. Então, assim, quem são essas mulheres invisíveis? E quando eu trago também outras pessoas para participar da roda de conversa, quando a gente abre esse momento, eles vão tirar dúvida, eles vão questionar, vão perguntar qual é o papel dessa mulher nessa sociedade.
Agora, falando sobre negritude, a gente fez uma roda de conversa também com o escritor daqui de Santa Bárbara, Machado. Ele é jovem, já escreveu 2 livros, está indo para o 3º livro. E a Pro Manoeli, que foi a parceria com ela, que a gente foi para a escola dela em feira para poder falar. E assim, a gente também participa de feiras científicas. Eles participaram da FECIBA. Então todo mundo fica encantado, porque vamos falar de, sabe, parece que você desliga tudo e vai dar dicas de leitura. E você leu isso, e você gostou disso, e o repertório aumenta, até para escrever, porque a gente fala muito da questão da redação. Então, se você não lê, você não tem repertório para você escrever. Você não vai ter repertório para você conversar. Então, hoje eles estão livres para fazer as oficinas, porque eu sei que eles estão preparados para. Eles trazem sugestões de leitura. Tem alunos que falam assim: Pro, eu queria muito participar do clube e não tive oportunidade ano passado, esse ano eu tô. Pro, o que eu já li. Aí ele vem, traz o livro. Então os meninos lendo. Você passar pela escola, tem funcionário que tá com o livro na mão lendo. Tem outros, eles têm autonomia de vir aqui na sala de leitura. Que a sala de leitura é uma conquista nossa, né? Não é de Pro Charlene. A sala de leitura do Colégio Estadual Professor Carlos Valadares. Então, assim, estar nesse espaço e, por exemplo, eles tiveram livro, a gente teve doação de livros de Harry Potter, que foi uma febre. Quando chegou aqui, todo mundo queria, para fazer essa troca. Então, assim, sempre antes, nesse ano de 2024, para fazer as leituras, eu trago os textos de não literatura, né, pra gente discutir o tema. Então, a gente falou sobre racismo, eu trouxe um texto para falar. A gente vai falar sobre a questão de escravidão, então a gente vai comentar também. E eu faço dinâmicas com eles, para que eles percebam no dia a dia como essas ações estão acontecendo. Então, a gente sempre tá fazendo paralelo. E um tema da redação que fala sobre a mulher. Isso mostra que a gente está fazendo um bom caminho. Se a gente já começou a discutir essa temática previamente. Não que a gente vai adivinhar todos os temas da redação, né? Mas é um processo que a gente está fazendo. E eles contam, né? A gente vai apresentar agora na FEBIC, Feira Brasileira de Iniciação Científica, em Pomerode, em Santa Catarina, sobre a importância da leitura para os alunos do ensino médio, a partir de obras escritas por mulheres. Então, a gente fez um questionário com os alunos que fazem parte do clube para saber, foi importante, melhorou na questão da escrita deles, e as respostas são maravilhosas, porque eles conseguem fazer essas relações, né? Eles conseguem perceber a importância da leitura e dedicar um tempo, porque a questão da concentração também nas provas, nas questões de vestibular. Um texto é muito grande. Se você já tem um hábito da leitura, se você já se concentra, quando você pega uma avaliação, qualquer que seja ela, você já consegue se concentrar para poder fazer aquela avaliação. Então, os meus meninos, meus alunos, eles conseguem ter esse tempo de organização de ideias e de concentração. É interessante isso, mas eu tô sabendo que tem outras viagens aí dos estudantes do Carlos Valadares e que tem a ver também com projetos em que você está presente. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Eu sou professora de inglês, então eu trabalho com questão de empoderamento racial a partir das aulas de língua inglesa. Então, com Black foi meu primeiro projeto, o meu filho muito querido. E aí o Black Lives Matter começou na pandemia, eu lendo muito nessa questão de me encontrar, saber quem eu sou. Eu falei, bom, cheio de dúvidas, mas eu tenho uma certeza, eu quero levar isso para minha sala de aula. No sentido de, eu digo para eles que eu tenho 5 anos que eu me reconheci como uma mulher negra. Se eu tenho a idade que eu tenho, quase 40 anos, e eu digo que, há 5 anos atrás que eu me reconheci como mulher negra, que peso isso tem? O que isso carrega? E como é que eles se veem, que eles são jovens, né? É o exemplo que fica. Então, assim surgiu o Black. A gente começou com a ideia na escola, na turma de 3º ano, que eles falaram assim, Pro, bora pensar num projeto. Eu falei, olha, eu já quero, porque eu já fazia minhas leituras na pandemia, a gente volta, então bora trabalhar. E eles queriam uma viagem, eles queriam viajar para Salvador. Eu falei, mas vocês não vão viajar para Salvador sem trabalhar. Então, bora lá. Aí a gente começou a construir. Eu trouxe música, eu trouxe documentário, eu trouxe textos escritos em inglês pra gente discutir. E começou todo o movimento na sala. Aí, quando abriu as inscrições da FECIBA, a gente escreveu um projeto em andamento dentro da área de linguagem. E ganhamos, a gente apresentou, elas apresentaram em Lauro de Freitas, na época, em 2022. E a gente ganhou o primeiro lugar na Bahia toda. Então, a gente já vem com outro gás, né? Já vem também com a responsabilidade, mas assim, com outro gás. Eu falo com
os demais alunos que não participam dos meus projetos, os meninos, eu quero participar. Eu falei, vocês estão vendo só o close, mas atrás tem um bocado de corre, a gente faz um bocado de coisa até chegar aqui. Então, a gente tem agora, ano passado a gente participou de novo na FECIBA, e aí eu já fui apresentando 2 trabalhos, o Clube, o Black e o com metodologia STEAM, que é falando da Lagoa do Areal, que é uma lagoa que tem aqui na nossa cidade, na cidade de Santa Bárbara. E, assim, eles menosprezam muito a lagoa, mas a lagoa tem muito potencial. E eu quis mostrar que é possível a gente pensar numa revitalização. Eles ouviram a comunidade, eles foram no bairro Lagoa do Areal para ouvir a comunidade. O que é que a comunidade quer? O que é que aquela lagoa representa para a comunidade? Então, a gente já passa para fazer aquela comunidade ser presente nas ações que a gente constrói aqui na escola. Então, eles fizeram maquete 2D, maquete em 3D. A gente tentou colocar a impressora 3D aqui para funcionar, mas não deu muito certo. E eles apresentaram lá. Então, os 3 projetos meus ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar na FECIBA. E só o Black que foi para Salvador. E, assim, eu já fiz, olha, a gente já tá, vamos ver quais os lugares possíveis. A gente escreveu na Mostra DIC, na Mostra de Ciências, e ganhamos uma credencial para ir para o Panamá. Então, Black, esse ano, vai para o Panamá, apresentar lá no Panamá. Os meninos já terminaram o ensino médio, vêm para o curso técnico no noturno agora, então faz parte ainda tem esse vínculo com a escola. E em março, nós fomos para a Febrace. Então, assim, está em São Paulo, eu nunca tinha ido para São Paulo. E eu falo com eles assim, a gente discute aqui, a gente escreve, mas não sou eu que levo vocês, são vocês que me levam. Porque se eles não apresentaram, não tiveram a responsabilidade de fazer a leitura deles, de trazer aquele conhecimento, de agregar aquilo que a gente está fazendo, não adianta. Não adianta. Eu não vou apresentar nada, não vou escrever nada sozinha. É um conjunto. Eu viajo em muitas ideias, mas eles precisam estar junto para fazer acontecer. A gente ficaria aqui horas, porque são tantas coisas, né? E é uma trajetória, quando você disse assim, uma trajetória de luz, luminosa, como eu falei no início, mas teve uma coisa que você falou assim, quando eu me vejo no clube de leitura com eles agora, com os estudantes, eu vejo a adolescente que eu fui lendo. É interessante isso, né? Porque tem uma coisa da nossa profissão que a gente oferta, a gente só é capaz de ofertar aquilo que de alguma forma está inscrito na gente. E aí esse clube de leitura, embora ele tenha apenas 2 anos de existência física, real, concreta, junto com esse grupo de pessoas, ele já existe há muito tempo. Tanto em você quanto em muitos outros adolescentes que leram quando adolescentes e que permanecem lendo. E aí a gente faz um trabalho na educação que é esse repasse, essa possibilidade de estimular o outro. Eu queria, para concluir esse nosso papo, concluir por hora, que você me dissesse pra gente o que é que te inspira a ser professora e o que é que te faz respirar com alegria ser professora? Eu trabalho desde os 19 anos como educadora. Eu escolhi ser professora. Não foi uma última opção, foi minha primeira opção. Sempre quis trabalhar com jovens, com criança, com adolescente. Sempre me vi nesse lugar. E aí, assim, a gente sofria muito porque, poxa, inglês, é menosprezado, é uma disciplina, às vezes coloca num lugar menor, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho incrível aqui. Eu trabalhava com Halloween, isso que é a sua bagunceira da escola. Eu fazia Halloween e tem fotos fantásticas, porque eles se entregam. Então, eles agregam poder, agregam comprometimento, agregam amor àquilo que faz. Então, são eles que me motivam. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu só trabalho aqui 40 horas, mas assim, há uma dedicação muito grande naquilo que eu faço, e às vezes você acaba deixando família em segundo plano, porque eu tenho que estar aqui, e aí vem um dia de quarta que não é meu dia, por causa de reunião de clube, aí a gente tá fazendo esses projetos, tem que adiantar, então ficar até tarde, faço reuniões online com ele, então a gente sabe que aquele professor que tá mais tempo dedicado nas suas atividades, demanda muito tempo extra. A gente tá com um projeto agora com podcast, a gente vem com a agência de notícias, que o podcast é uma outra coisa que inquieta. Eles fazem um trabalho muito bonito aqui. E aí eu quero aproveitar a formação do IAT também. Então eu tenho muita coisa a agradecer ao IAT, porque o Black começou de uma residência criativa do IAT. Aí eu tenho o da Lagoa do Areal, que vem da Maratona Hagaton. Então são inquietações que a gente começa a fazer, a gente começa a estudar. E
E tem o clube não tá dentro das ações do IAT, não. Mas assim, faz muito bem pra mim essas formações que o IAT oferece. E assim, a minha escola é parceirona, minha diretora lá de Jane Barbosa, lá de Você é um Amor, minha coordenação, os vices daqui da escola, sabe, fazer o que eu faço, o que eu planejo, o que a gente pensa. Se não tivesse lá de junto, se não tivesse Rita, Gil, todo mundo aberto os braços pra dizer assim, olha, é possível, a gente vai estar aqui pra te apoiar. Não andava. E assim, as professoras, a minha área de linguagem é uma área maravilhosa. Eu às vezes perturbo outros professores, né, porque a gente começa a fazer outros projetos. E aí eu faço, eu preciso de ajuda. Eu preciso que me ajude aqui, que me dê uma orientação. A gente vai falar sobre a Lagoa do Areal agora. Eu preciso da parte química, eu preciso ver o processamento, eu preciso ver essa qualidade dessa água. Quem pode me ajudar? E a gente vai fazendo essa coxa de retalhos, né? A gente vai construindo a nossa história, vai construindo esse ser professor que a gente não tá sozinho. A transdisciplinaridade acontece quando a gente tem quem caminhe junto com a gente. Né? Eu não caminho sozinho. Eu não faço nada sozinha. Uma vez a Elaide brincou, fez assim, eita, ela é a mulher do dinheiro, ela é a mulher dos projetos, ela é a mulher dos prêmios. Não, eu não caminho sozinha. Ela que começou com a ideia de que a gente tinha que fazer uma educação diferente. A gente tem que mudar esse cenário educacional. Então, assim, quando o Lade começou, eu não entendia o que ela queria dizer. Pra mim, tava muito, muito longe, porque inglês não cabia. Sim. Né? E hoje eu mostro que a gente pode fazer qualquer coisa com a língua inglesa. E ainda Inclusive, vai agora... estimular o entendimento da língua portuguesa. Não é? Fazer esse paralelo. Essa vida de professor que a gente quer é uma profissão tão difícil, uma profissão tão maltratada historicamente no Brasil, em vários sentidos. E a gente vê o trabalho de uma profissional capilarizar de uma maneira tão bonita como o seu, é de fato uma inspiração para a gente respirar a vontade de ser professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço profundamente. É isso. Aqui direitinho de Santa Bárbara, a cidade já tem um nome lindo, que é Santa Bárbara, né? Entrevistando uma professora bárbara, em todos os sentidos, e que faz a diferença. Até o próximo Vida de Professor. Sigamos.